Boa noite, meus irmãos. Me chamo Kleber, falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, uma das 7 obras da codificação do Espiritismo. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo dos Espíritos Sofredores. Eu vou ler o espírito de uma moça chamada Clara, tá bom? Antes de iniciarmos a nossa leitura, eu gostaria de convidá-los para a nossa prece de abertura. Então vamos lá. Nesse momento de introspecção, quem preferir pode fechar os olhos, se colocar de forma confortável, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida eterna e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso Mestre, amigo de todas as horas, e com os mentores espirituais, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traga o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver e a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações, e que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Gostaria de agradecer pela oportunidade de poder estar aqui mais um dia, levando para os meus irmãos essa leitura que nos foi concedida pela espiritualidade, meu Pai. Muito obrigado. A espiritualidade nos presenteou com esta obra para que possamos compreender um pouco mais do outro lado, para poder confortar aqueles que precisam de auxílio, meu Pai, que precisam de uma palavra, de um olhar, de um carinho, de um afeto, aqueles que perderam seus entes queridos e não conseguem mais continuar. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu trouxe a leitura para vocês. Essa leitura, como eu disse, é sobre o espírito de Clara, Sociedade de Paris, 1861. O espírito que forneceu as comunicações seguintes pertenceu a uma senhora, que o médium conhecera quando na Terra. A sua conduta, como seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobreviveram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoal. Sentimento que se patenteia na terceira das mensagens, quando pretende que o médium apenas se ocupe com elas. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as 3 últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium,
que lhe empreendera a educação moral. Então, essa leitura vai ser feita em partes, tá? Mas eu vou completar elas no vídeo de hoje com vocês. Então, na medida, como disse ali no começo, na medida em que vai parte 1, parte 2, parte 3, a gente vai denotar a evolução desse espírito, que era um espírito egoísta, da senhora Clara. Então, a parte 1. Eis-me aqui, eu, a desgraçada Clara. Que queres tu que te diga? A resignação, a esperança não passam de palavras, para os que sabem que, inumeráveis como as pedras da saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso suavizá-los, dizes tu. Que vagas palavras! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, compreender o que seja um dia eterno, um dia, um ano, um século, que sei eu. Se as horas o não dividem, as estações variam, eterno e lento como a água que o rochedo rojeja. Esse dia, execrando maldito, pesa sobre mim, apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e vivo de rojo como o estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti, talvez sejas a salvação. Quando te deixo, é mais calma e reanimada, como ânsia enregelada que se aquece a um raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. Então esse espírito ele é egoísta, aqui nessa primeira parte, e ele já ofende o médium. Ele fala que o médium tem uma inteligência obtusa. Obtusa é uma palavra educada, né? Para não falar burro, entendeu? Que o médium tem uma inteligência burra, né? No caso, não teria inteligência. Então, mas o espírito deixa claro que não sabe o motivo, mas que toda vez que o médium o evoca, quando ele deixa o corpo do médium, a partir daquela... Quando ele entra no corpo do médium, quando ele sai do corpo, ele fica só o espírito, né? Ele sente que ela se sente que está melhor. Aquela alma gélida dela, aquela coisa triste, parece que ela está recebendo um raio de sol após a incorporação. Então, quando o médium incorpora o espírito da Dona Clara, da Senhora Clara, e quando ela sai, após a incorporação, ela fica melhor. Então, na segunda parte. Segunda parte porque é a segunda evocação, tá? Ele fez diversas evocações e ela vai se reeducando na medida em que vai passando. Segunda evocação. A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria, malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora, o remorso do tempo perdido. Que te direi a ti, que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela, conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças estes conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Como o cão escorraçado rastejando de medo, assim me humilho sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda sua divina aurora a despontar. Ora por minha alma dessecada e tão miserável. Então a gente já percebe, já denota-se que nesse segundo encontro ela já está mais branda. Então ela já recebeu essa evolução espiritual a partir das reuniões espirituais. Então vamos aqui para o terceiro encontro que teve. Por que me esqueces? Até venho aqui procurar-te. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, que se me enterra na alma revoltada. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me.
Assim como quando vos vejo abatido, as vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são, durmo eu aqui. Quero, ouviste? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres com que outros mais também se ocupem. Não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que me deste? Não me abandones, pois. Então, nesse terceiro, a gente vê que ela volta um pouco mais revoltada, mas que ao mesmo tempo ela implora e solicita, pede, né, para o médium não abandonar. Ou seja, toda vez que o médium falar o nome dela, ou que o médium se preparar para uma sessão, para uma reunião mediúnica, e ele acabar evocando esse espírito, então ela recebe esse benefício. Por isso que ela fala, não me abandona, para mim tá muito ruim aqui, eu tô sozinha. Ela fala, eu grito de dor, eu grito aqui e não tenho asilo. Asilo que ela diz é um acolhimento, não tem um acolhimento, não tem nada que possa apaziguar essa dor dela, a não ser as reuniões mediúnicas da qual ela é incorporada ali no médium. Então, na quarta evocação, ela diz o seguinte: ele começa aqui em negrito, o Espírito de São Luís. E o Espírito de São Luís diz: Este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser assim tão miserável? Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena, beleza, gozos, adulações. Tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem aqueles que a viam, que mulher feliz, e invejavam-lhe a sorte. Mas queres saber? Foi egoísta. Possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesma. Agora não encontra ninguém que a ame e vê-la insulada, abandonada ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Eis o que constitui o teu tormento, tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem. O vácuo se lhes fez em volta, e como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas. Não vem atormentá-la os demônios, o que é, aliás, desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesmo, e isso lhe é mais doloroso, porquanto, se tal acontecesse, os demônios seriam seres que se ocupariam dela. O egoísmo foi a sua alegria na terra. Pois bem, é ainda ele que a persegue. Verme a corroer-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. Espírito de São Luís. Então o Espírito de São Luís veio e explicou para a gente o motivo dessa alma estar sendo atormentada. Como ela foi muito egoísta, ela não feriu a lei dos homens, ela não cometeu nenhum, nenhum crime horrível, não roubou, não assassinou, nada disso. Mas ela cometeu um crime contra Deus. E o primeiro crime e o primeiro ponto é a caridade. Então Deus sempre pregou a caridade. A partir do momento em que você não pratica a caridade, você está cometendo um crime ante Deus, né? Contra ele ali, e não contra a lei dos homens. Então por isso que ela sofre. E aqui ele diz que ela está no espaço, no vácuo. O vácuo é o quê? O vácuo é o espaço. Então o espírito dela vaga pelo espaço. E não vai nenhum demônio, não vai nenhum espírito inferior para atormentá-la. Como ela era uma pessoa egoísta, voltada para si, uma pessoa fechada, que só tinha os gozos terrenos aqui, as coisas boas da terra, que para ela era bom, né? Que é beleza, fortuna. Então não vai nenhum espírito atormentá-la, mas que o tormento é ela mesma. Como ela foi uma pessoa egoísta, o espírito dela não recebe uma prece de ninguém, o espírito dela não se reconecta com outros espíritos superiores ou inferiores ou na mesma vibração que ela. Então, essa é a tortura dela, o egoísmo, como ela se fechou em si, ela fica lá, sozinha, no vácuo, e aí ela acha que está vagando por toda a eternidade, ela acha que vai ser para sempre assim. Só que o que acontece? Por sorte, né? Sorte não, a misericórdia divina
ela conseguiu se reconectar, esse médium conseguiu se reconectar com ela. E aí, por isso que ela, lá no começo, na primeira, na segunda e na terceira reunião mediúnica, ela agradeceu o médium ter evocado o nome dela, ter convidado ela para participar daquela reunião, porque ela se sente mais reconectada com o ser divino, com Deus, porque aqui na terceira ela fala que hoje ela implora pela misericórdia dele para que ela possa sair desse vácuo do espaço no qual ela se encontra até essa quarta reunião. Então, na quinta reunião mediúnica foi o seguinte, ela fala: falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos e franqueado será o reino dos céus. Finalmente, a moral divina aceita todo o arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos que, diz, são em parte perdoados. Cabe a uma graça a graça do perdão, e a outra a hipocrisia. Escolhei espíritos ávidos da verdade. Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e à tolerância que admite o mal. Repelindo os soluços do arrependimento, francamente patenteado, só para não ferir o seu egoísmo e preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais. Renunciar ao mal e principalmente à hipocrisia, véu que é de torpezas máscara risonha, de recíprocas conveniências. Então aqui nessa parte, ela fala que ela já dá um conselho pra gente. Ela já fala que a gente tem que se arrepender. E se arrepender em vida é a gente mudar. Então se a gente está agindo de uma maneira, a gente se arrepende e muda. Então a gente tem que estar sempre escolhendo espíritos ávidos da verdade. E como é que a gente atrai espíritos ávidos da verdade pra gente? Falando a verdade. Porque o universo é um eco. A gente atrai o que a gente emite. Então se eu sou uma pessoa mentirosa, eu vou atrair muitas mentiras para minha vida e outras pessoas que me enganarão. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu vou atrair pessoas boas. Como eu disse, o universo é um eco. O universo não está abençoando ou punindo você. Ele está respondendo à sua vibração, à sua atitude vibracional. Então, se você é uma pessoa positiva, você recebe coisas positivas. Se você é negativo, você recebe coisas negativas. Então, na sexta reunião, ela fala mais uma vez: estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Em nós e conosco trazemos o céu e o inferno, as nossas faltas gravadas na consciência. São lidas correntemente no dia da ressurreição, e uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me um espírito impuro e sobrecarregado de culpas, não pode conceber nem anular uma elevação que lhe seria insuportável. Assim como as diferentes espécies de seres, vivem cada um uma esfera que lhes é própria. Assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro, senão quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, lhes subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar antes de se lançarem, rápidos como flechas, para o fim único e almejado. Deus, o rastejo, Deus, rastejo ainda, mas não odeio mais e concebo a indizível felicidade do amor divino. Orai, pois sempre por mim, que espero e aguardo. Na comunicação a seguir, Clara fala do marido, que muito... Aqui, então eu vou ler até que eu espero e aguardo. Então, meus irmãos, nessa parte, esse espírito ele diz o seguinte, ele fala uma coisa muito boa aqui, que ela está mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. Então, o que acontece? Ela tem noção agora de tudo que ela cometeu e ela está tendo a oportunidade de expiar isso daí na consciência. Então, esse espírito se voltou para a consciência dele e aí ela consegue ver as faltas que ela cometeu em vida, que no caso aqui é o egoísmo. E aqui é o que ela fala, muito interessante também. Uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Ou seja,
Não existe céu e inferno. É a gente que cria o nosso céu e o nosso inferno durante a nossa estada aqui no planeta Terra. Então, de acordo com as nossas ações. Porque muita gente age de maneira errada e fala: ah, isso daí foi o inimigo na minha vida. O inimigo está agindo na minha vida, quer me derrubar. Não, na verdade isso é consequência das suas próprias ações. Então, nesse momento, a gente tem que parar, colocar a mão na nossa consciência e a gente espiar o que a gente está fazendo. Tipo, meu, por que isso está acontecendo na minha vida? Ah, foi aquilo que eu fiz lá atrás. Então, por exemplo, a pessoa teve uma perda financeira. Nossa, o inimigo quer me destruir, quer ver o meu fim, a minha ruína financeira. Não, para pensar, porque às vezes lá atrás você acabou causando uma perda financeira em alguém nessa vida mesmo, não na vida passada, nessa. Muitas vezes a pessoa encontra um celular na rua e fala: nossa, ganhei um celular, olha que sorte que eu tenho, ganhei esse celular aqui, já vou tirar o chip, vou formatar ele, é meu. Então, e aí a pessoa, o que acontece? Aí esse celular é roubado, quebra, não era nem dela e ela perdeu ele mais rápido ainda. E aí, às vezes, com muito suor, ela compra em 12 parcelas e acaba quebrando a tela, perde o celular em questão de dias ou meses. O que acontece? Ai, por que isso aconteceu comigo? Nossa, Deus não gosta de mim, o inimigo está me punindo aqui, tá me rodeando. Não, foi porque lá atrás, há anos ou meses atrás, porque não tem esse espaço-tempo. Pode ser nessa vida ou em outra, mas você vai pagar, não tem jeito. Então você perdeu você achou aquele celular de uma pessoa que perdeu, que precisava, ou seja, você nessa vida gerou uma perda para uma pessoa e agora está tendo a sua perda. Então, toda vez que você pensa, tipo, nossa, eu vou fazer isso para tirar vantagem, olha, eu vou ganhar tanto a mais, para, se centraliza, coloca a mão na sua consciência e você vai ver que isso não é certo, entendeu? Você vende uma coisa a preço de muito acima do preço do mercado, visando o seu lucro. Não, não é certo, porque às vezes a pessoa que precisa daquele produto não vai conseguir comprar por conta do seu egoísmo. E como diz Jesus, a gente não está aqui. Jesus sempre disse que a gente não está aqui para acumular tesouro na terra. Então, nessa parte é isso que ela deixa bem claro aqui. Nossa, mas muito boa essa parte. Então, aqui agora dando aqui continuação. Na comunicação a seguir, Clara fala do marido, que muito a martirizara, e da posição em que ela se encontra no mundo espiritual. Esse quadro, que ela por si não pôde completar, foi concluído pelo guia espiritual do médium. Então, essa foi a 7ª reunião mediúnica. E ela começa assim: venho procurar-te, a ti, que por tanto tempo me deixas no esquecimento. Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespero. Queres saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, entregue à profunda nudez de sua alma, superficial e leviano. Aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que eram o amor e a amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança, inapta para as funções da vida e privada de todo o amparo. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho onde tudo fulgura ao brilho desse Deus por ele negado. E aqui ela termina nessa parte. Então, como disse lá em cima, ela não continuou. E o Félix, que é o marido dela, ele era adúltero, ele se envolvia, mesmo casado, ele se envolvia com outras mulheres, e ele nunca teve a oportunidade de experimentar uma paixão aqui nessa vida terrena, porque ele se deitava com várias mulheres e por isso a sua alma se vê despida de qualquer coisa, de qualquer benefício espiritual, não tem nada disso. Então ele continua vagando e está numa situação até pior do que a dela, que foi egoísta. Então, como ela desconectou do aparelho do médium, né? O guia espiritual do médium fez a continuação. E agora o guia do médium fala por Clara. Uma vez que ela não pôde continuar a análise dos sofrimentos do marido sem compartilhá-los. Aí abre aspas, agora Félix. Superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, entrou no mundo espiritual tão nu relativamente ao moral como quanto ao físico. Em reencarnar, nada adquiriu,
e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Qual homem, ao despertar de prolongado sonho, reconhecendo a profunda agitação dos seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecera que viveu de quimeras, que lhes desvirtuaram a existência. Então, maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo pela realidade. Apostrofará o positivismo que lhe fizera ter por desvários as ideias sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, como por fraqueza a crença em Deus. O desgraçado, ao despertar, verá que esses nomes por ele escarnecidos são a fórmula da verdade, e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Esse aqui foi o espírito Georges, que é o guia do médium, que finalizou essa 8ª e última evocação espiritual durante essa reunião mediúnica. Então, o marido dela, o Félix, que ele se deitava com tantas mulheres, nesse momento ele viu que, quando ele desencarnou e o espírito dele percebeu, né, esse desencarne, ele viu que não tinha somado em nada aqui no planeta. Durante a expiação terrena que ele fez aqui no planeta Terra, ele não adquiriu nada. E aí, quando isso acontece, ele volta e tem que recomeçar. Aí ele está recomeçando toda a obra, ou seja, ele vai receber uma cura espiritual para sua mente, para o seu corpo, para que ele possa reencarnar. Ou seja, aqui diz que ele voltou a ser criança. Uma criança que não sabe falar, não sabe andar. É isso, porque ele veio para cá e aí viveu toda essa cupidez, deixou se levar. E todas aquelas mulheres que ele deitara eram quimeras. Quimera é aquele cabeça de leão, corpo de leão, cabeça de cabra, rabo de cobra, da mitologia grega, que gospe fogo. Isso é uma quimera. Então, para você ver como que eram as mulheres que ele deitava. E isso é tudo teste, tudo prova. As mulheres entram na vida dele para que ele não consiga essa evolução espiritual. E aí Deus deu o livre-arbítrio, então ele escolhe se ele vai evoluir ou vai se deitar com diversas mulheres durante a passagem terrena. Infelizmente, ele fez uma péssima escolha, acabou deixando-se levar pelas paixões terrenas, mundanas, né? Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Foi de grande ganho, como sempre, de grande soma. Agora eu vou convidá-los para a nossa prece de encerramento, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um som. Aqui, só um minutinho. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos para essa nossa prece de encerramento. Nesse momento, meus irmãos, fechando os olhos, vamos pensar em Deus, pensar no nosso Mestre Jesus, nosso amigo, querido, das horas difíceis. E vamos clamar: Senhor meu Deus, Mestre Jesus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, meu Pai, de estar aqui mais um dia, podendo aprender com esta obra, meu Pai, que nos foi concedida pela espiritualidade, meu Deus. Meu Pai, muito obrigado por permitir que eu levante da cama mais um dia, meu Deus, que eu possa ver a luz do sol. Muito obrigado pela saúde, meu Pai, pois muitos estão em uma cama de hospital
não podendo levantar, com dificuldades para respirar, sem poder ver os familiares, meu Pai. Traga a cura para esses que precisam, Senhor. Coloque suas mãos em todas as feridas e auxilie todos aqueles que precisam, de acordo com a fé e o merecimento de cada um, meu Pai, pois somente o Senhor pode trazer o refrigério para as nossas almas e para o nosso corpo físico, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pelo alimento, meu Pai, que o Senhor não deixe faltar em nossa mesa. E peço que traga o alimento para aqueles que precisam, para aqueles que têm fome, meu Pai. Auxilia-nos, meu Pai. Seja a fome física ou a fome espiritual daqueles que precisam conhecer o seu divino modelo, meu Pai. Tragam os que precisam para o seu caminho, meu Deus. O caminho da fé, do amor e da caridade. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado. Obrigado pelo teto sobre minha cabeça, meu Deus. E peço que o Senhor cubra todos aqueles que estão na rua, sem um teto, sem um lar, que estão desolados, meu Pai. Proteja-os. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela fé, pela saúde e pela orientação perfeita do caminho, meu Pai. Muito obrigado do fundo do meu coração. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.